Olá, no vídeo de hoje estarei respondendo a um comentário feito aqui no meu canal. Então, por favor, deixe seus comentários e não se esqueça de se inscrever e acompanhar os vídeos para receber mais informação, ok? Bom, no vídeo de hoje eu quero estar respondendo a um amigo chamado Valnei Patrocínio, né? Ele colocou o seguinte comentário que eu achei interessante. A maioria das pessoas gostam de misticismo, coisas ocultas, teoria da conspiração. Por essas e outras, os falsos profetas prevalecem, pois são poucos que têm um desejo sincero com relação à fé. É interessante esse comentário do Valnei, porque de fato o ser humano ele é movido pelo mito. E não estou falando aqui do Bolsonaro, né? Não estou falando aqui do Bolsonaro. A palavra mito já existia antes do Bolsonaro. É claro que no contexto brasileiro, boa parte das pessoas tem aplicado isso ao mito, né? Ao Bolsonaro, ele virou um mito. E o que acontece? O ser humano ele sempre foi movido pelo mito em si. Mito é contos alegóricos, contos de atos heróicos e tal, né? Quando você imagina uma quimera, um minotauro, uma boitatá, uma serpente pegando fogo, quando você assiste Naruto, tal, pá, você está vendo um mito, uma história criada por alguém, criaturas lendárias, gigantes, monstros marinhos. Teve um filme que eu assisti chamado Beowulf muito tempo atrás, e o Beowulf ele chega numa cidade, ele com os amigos dele, né? Ele chega na cidade, ele começa a contar a história, né? Que ele falou, enfrentou a besta do mar e tal, e que ela tinha 6 cabeças e tal. Aí um amigo olhou pro outro assim e falou: da última vez que ele contou essa história só tinham 3 cabeças, agora tem 6. Então você tem o mito. E nós somos movidos por isso, nós somos movidos pelo mito. Se você acha que eu estou viajando, você pode pegar todas as culturas humanas e todas elas foram movidas pelo mito. Todas elas têm uma história mitológica por trás delas. Entendeu? Eu vou dar um outro exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, o que você tem surgindo na Segunda Guerra Mundial, assim, sendo usado com mais frequência? Os HQs, né? Você tem o Capitão América lá nos Estados Unidos, que combatia o nazismo, e depois o Capitão América combate o Caveira Vermelha dentro do comunismo e tal. Então você tem o Capitão América, mano, um super soldado que ia lá, enfrentava a Caveira Vermelha, a Hydra e não sei o que. Porque nós somos movidos pelo mito. E esta é uma verdade. Então, é, o que dá pra gente extrair disso? Quando a gente volta para a origem humana, o ser humano sempre foi dessa forma. Toda cultura vai ter o seu mito. Os gregos têm os deles, os egípcios têm os deles, os babilônicos tiveram os deles, os japoneses tiveram os deles, né, através numa religião que se desenvolveu como o shintoísmo, mas a mistura de budismo. Você olha para as religiões que provenientes da Índia, a própria China também. Então, o ser humano ele tem essa. O que acontece? Quando a gente pega e vai para o contexto bíblico, que é que eu acho que é o que é mais interessante, quando a gente entra no contexto bíblico, é muito mais interessante estudar, você ver um vídeo de um cara falando sobre a maçonaria, que é algo que você não sabe muito, né? Tem muito mito acerca da maçonaria, existe muita gente falando sobre maçonaria que realmente sabe muito pouco ou não sabe nada, né? E o que acontece? As pessoas elas vão se interessar em ouvir sobre a maçonaria e dizer que eles controlam o mundo e que você tem uma nova ordem mundial e isso e aquilo, tá? Não criticando pessoas que fazem esse trabalho com seriedade, né? Uma das pessoas que fazem esse trabalho com seriedade é a Débora Barbosa, né? Que fala sobre nova ordem mundial, sobre tecnologia e tal, então ela está atualizada nesses aspectos. Não estou falando dela, estou falando de outras pessoas que não estão tão informadas assim. Não são tão informadas, mas vem falar no YouTube, vem falar de conspiração, aí menciona Illuminati, aí menciona que
os líderes mundiais são reptilianos e tal. A pessoa é muito mais interessante ouvir uma coisa dessa, soa mais, cara, é divertido. Não vou mentir para vocês, é divertido. Do que você pegar e fazer um estudo sério nas profecias de Daniel, nas profecias do Apocalipse. Entendeu? É muito mais interessante. Cara, é muito mais interessante você ir na sua igreja, por exemplo, e lá ter um espetáculo, cara, de expulsão de demônios, entendeu? Que é o que acontece em muitas igrejas neopentecostais, que não são sérias. Você chega lá, cara, e é expulsão de demônio. Todo culto que você vai é um demônio diferente, mano. Entendeu? E é uma história diferente. Pô, então você é muito mais light isso do que você simplesmente olhar e falar, pera aí, vamos ver o que a palavra diz sobre o futuro. O que a Bíblia diz sobre o futuro. Então, o ser humano ele sempre teve essa tendência para os mitos. Por que nós gostamos tanto de novela? Por que nós gostamos tanto de desenho? Por que nós gostamos tanto de filmes futuristas, filmes científicos, livros futuristas, livros científicos, né, que falam sobre ficção científica? Por que é tão interessante? Porque nós somos movidos pelo mito. O mito ele molda a nossa maneira de pensar, entendeu? Então, como o irmão colocou aqui, né, as pessoas gostam do miticismo, coisas ocultas. É muito mais fácil você ouvir um cara falando um monte de asneira sobre maçonaria e nova ordem mundial do que você estudar Daniel capítulo 2, que demonstra que um dia Jesus Cristo vai destruir tudo isso aí e que você não precisa ter medo. Olha como que a Bíblia é clara. A Bíblia demonstra, Daniel capítulo 2 demonstra cabeça de ouro, peito de prata, pernas, coxas de bronze, pernas de ferro, pés de barro e de ferro. Se você está ouvindo isso e você não sabe do que eu estou falando, pelo amor de Deus, estude Daniel capítulo 2. Estude Daniel capítulo 2. Leia, releia, porque ele é a espinha dorsal de toda interpretação profética. Se você não tentou ler Daniel capítulo Apocalipse 17, Daniel capítulo 17, se você não tentou ler Apocalipse 17 ainda, se você não sabe da mulher montada da besta, se você não leu, se você não conhece esse texto, esse capítulo da Bíblia, cara, termina de assistir esse vídeo e vai assistir lá. E vai ler e vai estudar. Pode começar com as bíblias de estudo que você tem, depois compre livros relacionados à profecia, né? Eu particularmente indico alguns, né? Uriah Smith, indico Isaac Newton, a dissertações sobre profecia. No livro de Daniel indico João Calvino, e existem muitos outros bons livros de profecia que podem ser citados. Não é minha área, só estou dando uma introdução para você, tá? Uma introduçãozinha geral. Mas Isaac Newton, que é de 1733, observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse por Isaac Newton, e as profecias de Daniel e Apocalipse de Uriah Smith, que você baixa você baixa os PDFs de graça, entendeu? Já é um bom começo. Então, tipo, imagine, com certeza você já viu filmes e um monte de coisa sobre Bíblia, sobre profecia, mas você nunca se atentou a esses dois capítulos, Daniel capítulo 2 e Apocalipse 17, sabe? Apocalipse 17 é um capítulo fascinante, muito problemático, mas fascinante. Daniel capítulo 2 ele já é mais manso, ele já não tem tanta treta nele, e é bem mais fácil de entender. Por quê? Porque ele é a coluna vertebral de toda a interpretação profética. O maluco que vir querer me falar de Apocalipse e não souber Daniel capítulo 2, o básico, se não souber fazer um resumo, se não souber o que significa a cabeça de ouro, se não souber o que significa as pernas de ferro, se não souber o que significa as coxas de bronze e o peito de prata, e também se não souber o que significa os pés de barro e de ferro, meu amigo, eu nem discuto profecia com o cara. Já aconteceu comigo, de eu estar trabalhando na obra e o cara vir querer falar de profecia. Sabe aqueles crentes que gostam de falar de profecia, de profetada e pá pá pá? Eu bati o olho pra ele e falei assim, mano, seguinte, diga aí pra mim, defina pra mim o que o seu entendimento sobre Daniel capítulo 2. Eu quero saber o que você entende sobre esse capítulo. O cara não soube responder. Eu falei,
Como é que você vem querer falar de profecia pro meu lado, pra mim, se você não conhece a espinha dorsal de toda interpretação profética? Então estude primeiro antes de vir falar. E cara, o que eu posso falar pra você, mano? É isso. Então é muito mais fácil a gente ir pra igreja e ter lá a pastora, a ungida, o pastor ungido expulsando o demônio, fazendo entrevista com o diabo. Né? Jesus, ele não ficava fazendo entrevista com o diabo, ele só chegava e expulsava. Ele não ficava fazendo entrevista. Né? Às vezes em que houve algum diálogo, é que o diabo, os capetas, chegou pra ele e falou: ó, me joga lá nas... Deixa que eu entre nos porcos e não sei o que e tal. Mas não foi um diálogo. Tá bom, o que você quer vai ser feito. E jogou, e os bichinhos se precipitaram, se jogaram no precipício. Então, Jesus, ele não ficava fazendo isso, não. Mas a gente gosta de um teatro. Cara, o teatro, ele faz parte do ser humano. As culturas antigas, se você acha que o que os pentecostais fazem, os neopentecostais fazem na igreja hoje é novo, na verdade, se a gente fazer um paralelo com o que era feito com as divindades pagãs, né, os caras, eles se vestiam, né? Eles tinham o hábito eu sigo o deus tal. Ele se fantasiava daquele deus e fazia toda aquela epopeia, né? Aí você tem o desenvolvimento do teatro grego também, que você também tem epopeias muito boas, né? A Prometeu Acorrentado, os caras faziam lá a Guerra de Troia, muito bagaceira assim, a Odisseia, entendeu? Então isso aí é natural do ser humano, a gente gosta de um teatro. O ser humano gosta de um teatro, entendeu? E o brasileiro do século XXI que quer ver o fervo, mas entrar numa igreja que vai fazer uma semana de oração, e estudo da Bíblia sobre as profecias de Daniel, sobre as profecias do Apocalipse, o cara não vai. Mas a sexta-feira da libertação, a quinta-feira da expulsão de demônio, a segunda-feira da bênção, né, da bênção da prosperidade, o cara não falta. Porque nós somos preguiçosos. O brasileiro, ele é preguiçoso de maneira geral. E isso não é só na igreja pentecostal, é nas igrejas de maneira geral. Entendeu? Faz aí o teste, meu. Faz lá. Vamos fazer um 6 meses aqui de estudo das profecias da Bíblia. Começando com Gênesis e terminando em Apocalipse. Pegando todos os pontos proféticos, né? Ou pelo menos os principais pontos proféticos. Todo domingo. Toda quarta-feira. Toda quinta-feira. 6 meses de profecia. Né? De profecia bíblica. Não é adivinhação não, né? Porque alguns desses aí tem espírito de adivinhação. Né? Que é um demônio, né? Uma entidade maligna que dá esse poder para eles. Né? Não preciso nem mencionar o texto de Atos lá que Paulo expulsa um espírito de adivinhação de uma menina, né? Não preciso nem mencionar isso aí, né? Mas esse mesmo espírito está agindo dentro de muitas igrejas, né? E ninguém quer expulsar, né? Porque gera dinheiro. Então o que acontece? Nós somos moldados pelo mito. Né? Se você pega a cultura ocidental, ela foi moldada pelo mito. Né? Você pega a Idade Média, você pega até as grandes navegações. E mesmo no século XX, século XXI, nós temos os nossos mitos. Podemos dizer que eles se modernizaram, né? Então você tem aí criação de desenhos como Naruto, Yu Yu Hakusho, Bleach, Dragon Ball Z. Você tem os filmes. Então existe sim um mito criado e nós somos movidos por ele. O problema é quando esses mitos se tornam mais fáceis de ser buscados do que a palavra de Deus. Quando você está mais preocupado em assistir um vídeo que fala sobre teoria da conspiração, ao invés de falar da Bíblia, de um vídeo que fale da Bíblia diretamente, tem alguma coisa errada. Mas é isso aí. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Eu sei que para quem eu falei aqui, possivelmente não é esse tipo de pessoa, né? É o tipo de pessoa estudiosa. Então tamo junto no campo de batalha. Não se esquece de se inscrever no canal e tamo junto. Fui!